Hoje eu falo direto aqui do bairro São João, em Uruguaiana, para falar de um assunto que interessa a todos: cerveja. O verão está chegando, né? E a cerveja é considerada a bebida alcoólica mais vendida do mundo. Nós temos datas aí de 6.000 anos antes de Cristo, já se produzia cerveja. Há 1.700 anos antes de Cristo se criou inclusive regras para a produção de cerveja que, quando fossem quebradas, o sujeito poderia até ser condenado à morte. Sabe o que é isso? De lá para cá muita coisa mudou, mas o hábito aumentou. As pessoas continuam consumindo a cerveja. É o terceiro líquido mais consumido no planeta. Perde para a água e para o chá. E como eu falei, é a bebida alcoólica mais consumida no planeta. Aqui em Uruguaiana, essa mania de cerveja, de fabricação, também chegou. Hoje se produz cerveja em todos os níveis, inclusive artesanais, embora profissionais. É o que a gente vai contar a partir de agora, aqui numa Uruguaiana que dá certo. Estou aqui com o Renato, que é um dos idealizadores dessa fábrica de cerveja. E aí, Renato, tudo bom? Tudo bom, França? Boa noite. Boa noite ao pessoal que está em casa, do Canal 20. Bem-vindo à TV Fronteira. Bom, que bom. E parabéns aí para essa iniciativa de novo, para ti, para Renato e o pessoal que elaborou esse projeto aí. Obrigado. Que bom que o Uruguaiana tem mais esse entretenimento aí. E a gente aproveita para contar umas histórias do tipo da tua, né? Que eu sei que começou de forma caseira e que hoje está se transformando numa outra realidade. Como é que é essa relação com a cerveja, Renato? Bom, a cerveja, como todo brasileiro gosta, né? Começou nesse amor aí, né? Há um tempo atrás, com a Argentina nos proporcionando o consumo de vinho Malbec com facilidade, a gente ficou uma época tomando muito vinho argentino, mas a cerveja começou a entrar nas nossas vidas aqui a partir da revolução cervejeira que houve no Brasil, né? Isso de uns 10 anos para cá, uns 10 anos para cá. E o meu outro ocupação, eu trabalho em comércio exterior e eu viajo muito. Então nessas viagens acabei provando, né, experimentando cervejas diferentes, e depois de tomar uma cerveja artesanal, ela entra na tua vida, tu não consegue tomar uma cerveja que seja diferente, que não seja puro malte, né, França? Quando tu fala assim cerveja artesanal, a gente imagina lá no quintal de casa, mas não é, tem uma grande estrutura aí. Qual é a diferença da industrializada para a artesanal? Na verdade, não existe diferença. Na verdade, a artesanal que se faz em casa, em panelas, depois vou te mostrar as panelas que a gente começou a produzir, seria o mesmo princípio, a regra é a mesma. O que acontece no equipamento industrial é que ele é hermeticamente lacrado, a produção é muito mais, vamos dizer, simples. Eu tenho muito mais tecnologia para fazer um produto sem erro. Essa é a diferença. Mas ela não deixa de ser artesanal. Também não deixa. Tu falou que a tua relação começou aí provando a cerveja, como todo mundo, mas daí a querer produzir, como é que foi esse interesse por como é que eu vou fazer cerveja em casa? Como é que surgiu isso? Bom, quando a gente fez as primeiras e o pessoal, os amigos, a gente começa com os amigos, né? Provar. E o pessoal gostou. Cobaias. As cobaias. O pessoal gostou, a coisa está ficando boa. Estamos fazendo cervejas boas, estilos bons de cerveja. A gente fez até a conclusão dessa fábrica mais de 40 produções de cerveja, de vários estilos, né? Dá para fazer em casa a cerveja? Dá. Eu consigo fazer em casa? Consegue. E a fórmula, tu foi buscar onde? Como é que é? Para fazer as primeiras ali, internet, alguém deu dica? Como é que foi? Cursos, né? A gente fez cursos em Porto Alegre e a gente tem hoje softwares que te auxiliam na produção, né? Para tu errar o mínimo possível, né? Mas é isso tudo mesmo, né, França? É tentativa, é fazer até ficar bom. E as primeiras? Então, as primeiras aí que foi interessante, as primeiras saíram boas. Nesse intervalo, algumas não saíram tão perfeitas como as primeiras, porque a gente se permite o erro, né, fazer cerveja artesanal. Só que no equipamento eu não posso errar, né, porque a produção é muito maior, né, então a perda é maior, né, França? Vamos nos mostrar aqui como é que começou tudo nas panelas lá, vai nos dar inclusive umas dicas para quem está em casa, de repente tem intenção de fazer uma cerveja caseira ou com a sua... enfim, com a sua personalidade. Tem essa coisa de fazer assim com a nossa personalidade? Eu gosto um pouquinho mais forte, vou fazer. Mas perfeitamente, dá para colocar inclusive especiarias na cerveja, pimenta, coentro, o que tu achar interessante para fazer um estilo de cerveja, pode fazer. Bom, agora a gente está aqui em frente às panelas. Essas panelas foram as mesmas usadas para fazer as primeiras? As primeiras cervejas foram feitas nessas panelas. Esse aqui é um equipamento para fazer 30 litros de cerveja. As primeiras a gente começou aqui. E até hoje a gente faz, né, França? Porque a gente vai fazer... Continua? Continuamos, porque para fazer testes, como te falei, em cervejas novas que a gente vai produzir no ano que vem, eu tenho que fazer no equipamento menor
para mim ver como é que ficou a produção para jogar para equipamento grande, né? Mas essas panelas aí não são específicas, elas servem para fazer um carreteiro também, alguma coisa? Mas não dá para fazer o carreteiro na panela de cerveja, né? Ah, não? Não, porque ela tem que ser perfeitamente limpa e qualquer resíduo que possa ficar pode interferir no sabor da cerveja. Então dá uma dica básica para quem imagina em fazer cerveja em casa. Começa por onde? Como é que faz? Existe curso em Porto Alegre, a WE Consultoria e a Câmara Alemã, ela dá cursos. Também tem a Lago em Porto Alegre, de um amigo nosso de Uruguaiana, até o Maurício Chaulé, ele dá curso em Porto Alegre, muito bom, até indico o curso dele lá. Porto Alegre hoje é o caminho. Agora, a gente fala sempre que fazer cerveja é basicamente fermentar cereais, não é? Mas é de uma forma mais simples assim, como é que funciona? Põe água, põe cereal ali a ferver, como é que é? A gente usa a cevada maltada, né? Que é o malte que a gente chama, né? O que é a cevada maltada? A cevada após colhida, ela entra no processo de maltagem, que é para iniciar esse processo de germinação e interrompa com secagem. Por quê? Porque desse jeito eu vou conseguir extrair o amido, que vai ser o açúcar fermentável, no cozimento. Então, quando eu cozinho o malte a temperatura X e Y, conforme a nossa receita, eu extraio esses açúcares que vai ser o alimento para o fermento na fermentação, né? Interessante. A panela, ela vai cozer, obviamente, imagino que sim, vai ao fogo. Que tempo demora para fazer uma cerveja artesanal nesse estilo, hein? Nesse equipamento, isso é a parte ruim da cerveja. Demora perto de 8 horas para fazer uma leva de cerveja. Porque além do cozimento, eu tenho que fazer a filtragem, eu tenho que fazer a fervura, eu tenho que fazer a transferência para o fermentador. Tudo isso envolve temperatura, alguns cuidados, viu, França? Qual é o processo aqui então inicial? Qual é o processo? Desde o início e depois vai passando, estou vendo aqui que tem serpentinas, que tem, enfim, acho que é serpentina isso, não sei. Mas qual é o processo normal? A gente chama um chiller, é para resfriamento. Quando eu cozinhei a cerveja, cozinhei o malte, né, para extrair o açúcar fermentável, eu faço a transferência para a segunda panela, que é uma panela de filtragem, para me filtrar ela na própria casca, no bagaço. Feito isso, eu jogo para outra panela para fazer o processo de fervura, tá? Onde eu vou colocar o lúpulo, que é o amargor da cerveja, né? E após isso é o resfriamento, aí que eu uso o chiller, porque no menor tempo possível eu tenho que resfriar essa cerveja para não haver, como posso dizer, que o meio ambiente não vá... Contaminação na cerveja. Então no menor tempo, por isso que se usa esse chiller para resfriar. Tem que ser rápido esse processo. Rápido, quanto mais rápido, melhor. Eu vou até te mostrar depois no equipamento como é que a gente faz, é diferente disso aqui. Agora, o que demora mais nesse processo? 18 horas, qual é o processo mais demorado essa etapa? Todos eles são, por exemplo, para o cozimento geralmente é 1 hora, 1h30. Para fervura também é 1 hora, 1h30. Filtração, descanso. Então cada processo eu acho que leva de 1 hora a 2 horas. O ideal é fazer uma cerveja para tomar no outro dia, então. A festa vai ser logo de noite. Mas nem no outro dia, porque após isso tu vai ter que fermentar ela. E o processo de fermentação é perto de 7 dias ou a 14 dias. Tudo depende da receita que tu está fazendo. Quer dizer que para fazer uma cerveja em casa e consumir ela, vai demorar quanto tempo? Uma ale que tu vai fazer, que é uma cerveja de alta fermentação, é no mínimo 14, 15 dias. E a de baixa fermentação, que é a lager, ela demora em torno de 21 dias para ficar pronta. É caro o processo, por exemplo, esse caseiro? É caro. É mais fácil hoje tu comprar uma cerveja, né? Mas não tem preço tu fazer a tua cerveja ou tu consumir a cerveja que os amigos estão produzindo, né? Imagino que sim. Bom, esse é o processo aqui inicial que o Renato tomou gosto pela coisa. Agora a gente vai passar para o processo industrial que a gente está vendo aqui na empresa. Cervejaria West Beer. West Beer, que está em alguns pontos da cidade, a gente tem visto aí a logo em alguns eventos e também em alguns pontos, né? Isso, é a cerveja da fronteira oeste, né? West Beer. A nossa intenção aí é botar a cerveja artesanal em toda a fronteira oeste, né, França? Cresce esse segmento, né, em todo o Brasil, né? Cresce cada vez mais, né? Mas mesmo crescendo, ela não representa hoje no Brasil nem 1% do consumo a cerveja artesanal. Nos Estados Unidos já é 10%, então tem muito a crescer ainda esse segmento. Isso é uma boa tendência, quer dizer, tem um mercado aberto aí. É o que a gente espera, né? Vamos ver como é que vai ser as políticas aí tributárias, porque a cerveja artesanal hoje tem o mesmo tratamento da indústria, da grande indústria, então a concorrência é desleal, né? Mas a gente espera aí que seja feito aí como foi o Rio Grande do Sul ano passado, deu uma redução no ICMS, mas que enfim esse ano caiu. Vamos ver, a gente espera que o governo dê um incentivo a essa nova indústria, que ela gere emprego, né? É o que a gente espera. Claro. É aquela coisa, a cerveja artesanal, por ela ter um corpo maior, por ser puro malte, é uma cerveja que ela te sacia melhor, entendeu? Ela é, digamos, um alimento. A gente até brinca que é um alimento, mas não é um alimento.
Mas Ela é natural. é natural, o processo é outro. Não tem grandes incrementos químicos ali, né? Nada de aditivos químicos. O processo artesanal vai a água, o malte da cevada, né? O lúpulo e o fermento. É só isso. Bom, agora eu tô aqui com o Lucas, que é o cara que mete a mão na massa. Ele já... qual é o processo que tu tá fazendo aí, Lucas? Estou fazendo um processo de moagem do malte. Esse grão, mostra pra gente aí. É o malte, é? Esse é o malte em Pilsen. Esse é um produto brasileiro? Isso, esse é um produto brasileiro. É gaúcho? Não, é catarinense, da agrária. Aqui no Rio Grande do Sul se produz esse tipo de grão? Não, mais em Santa Catarina, que fornecedores são de lá. Dá pra provar, Lucas? Dá pra dar um tira-gosto. Parece um arroz. Esse aí é meio sem sabor, mas tem outros maltes que são bem saborosos. Lembra o arroz. Agora esse processo é de moagem. Isso, é uma moagem que nós vamos fazer para deixar ela pronta para extração do amido e também para filtragem lá, para que não haja nenhum detrito quando for fazer a fervura. Agora, Lucas, tem um detalhe aí nessa moagem, não é simplesmente jogar aí. Temos que regular bem o rolo para que ela triture, ela solte um pouco da casca, vamos fazer um... Vamos mostrar. Ó, ela está triturada, ela tem que estar com um pouco só de farelo, ela tem que estar quebrada, ela não pode estar muito farelo não pode, senão vai complicar muito na mosturação e também na filtragem. Vai passar muitos detritos e vai ficar com um pouco mais de sujeira na cerveja. Vamos lá, vamos para o próximo processo então. Renato, feito aquele processo de moagem, né? Aquele é a moagem do malte, né? Vem para onde? Vem para esse tanque aqui, que é o tanque de braçagem. Nesse tanque eu vou cozinhar o malte para extrair os açúcares fermentáveis para fermentação. Então, dependendo da receita, eu tenho N temperaturas para controlar aqui para poder extrair o que eu quero do malte. Isso quer dizer que vai definir lá no sabor final lá. Claro, as regras de temperatura definem no final o sabor da cerveja. Todos esses detalhes têm como consequência a alteração do sabor. Todos têm, temperatura é fundamental na cerveja. É moagem, vai para cozimento? Braçagem, que a gente chamou, ou mosturação. E depois? Depois a gente passa para um outro tanque que é de filtragem. A gente vai filtrar esse malte. Por isso que o Lucas falou que é interessante, que a gente tem que ter a casca, como ela é natural, ela é filtrada na própria casca, no próprio bagaço do malte que a gente chama. Vamos conhecer. Um terceiro processo aqui, ou um quarto processo aqui agora. Agora é o processo de fervura. A gente está passando daquele tanque de filtragem, o mosto, para essa tina que é de fervura. Nota também, França, que todo o processo é feito por motobombas, ele é totalmente lacrado, né? Então o mosto não tem contato nenhum com o meio ambiente para não contaminar. Nunca mais é retirado de dentro do equipamento? Nunca retirado. Só no final? Nem no final, até o final, para me jogar para o tanque fermentador, ele não sofre a ação do oxigênio, vamos dizer. Vamos acompanhar esse processo. Bom, França, então aí a gente já tem o mosto, né, da cerveja, ele já está tomando forma de cerveja, tu pode ver aí. Tem uma proteína em cima que a gente vai retirar isso aí para não interferir no processo de fermentação, mas aí já vai tomando cara de cerveja, vai vendo a cor dela, já está com a cor dos maltes que a gente utilizou, ela já vai tomando o jeito de cerveja. Tá densa, né? Ela está bem densa, esse aí é o corpo da cerveja, em fase para a gente fazer a fervura para a adição do lúpulo, né, que vai dar o amargor na cerveja. Bom, França, esse aqui é o chiller, aquele que tu viu lá, só que esse aqui é um trocador de calor, não viu? A indústria que muda, que esse aqui é hermeticamente lacrado, né? Eu vou pegar esse mosto aqui, passar com uma motobomba para dentro desse trocador de calor, que vai resfriar a cerveja de 97 graus, que ela ferve aqui na nossa região, até o fermentador a chegar a 18 graus ou 13 graus, que vai ser a temperatura que eu vou fazer a inoculação do fermento. E esse aqui é o fermentador? Esse aqui é o famoso fermentador, essa aqui é a melhor parte da cerveja, né? Depois de colocar o mosto aqui dentro, a gente vai fazer a inoculação do fermento, né? Que é o fungo, né? Que vai fazer a cerveja, provavelmente dita. Peraí, tem um fungo? O fungo, que é a levedura, é um fungo, né? Que ela vai produzir a cerveja, ela vai se alimentar daquele açúcar fermentável e vai produzir o CO2 e o álcool. Aquele processo lembra o processo do iogurte?
não tenho muito conhecimento, mas é parecido, porque na verdade vai haver uma ação do fermento para produzir algo diferente. Tem elementos vivos aí, né? Claro, porque esse mosto que vai sair daqui ele é muito doce, ele tem muito açúcar. E esse açúcar que a levedura vai eliminar com ela, entendeu? Ela vai ficar o gosto de cerveja, porque cerveja não é doce, né, França? Então o fungo faz esse processo. Tira o açúcar. Tira o açúcar, ele consome o açúcar e transforma em CO2 e álcool. E esse equipamento aqui tem capacidade para quantos litros? Esse aqui é um equipamento para 1.200 litros de cerveja, esse fermentador. E aí quando tu tem um fermentador de 1.200, tu tem que ter outros equipamentos também no mesmo tamanho? Não necessariamente, eu posso ir tirando daqui e colocando direto para o barril. Eu posso maturar nele ou maturar a cerveja no barril. Maturar é aquele processo do barril, é da espera ali. Na verdade, quanto mais tempo a cerveja, embora ela não é que nem o vinho, não é de guarda, né? Mas algumas cervejas são, mas quanto mais tempo eu conseguir deixar no barril, ela vai afinando o sabor, ela vai ficando, alguns sabores eu consigo extrair dela. Porque essa cerveja, ela é viva, né? A gente chama uma cerveja viva, então qualquer mudança de temperatura interfere no sabor. Ou quanto mais tempo de maturação, interfere no sabor. Nada que vai ser uma coisa gritante assim, tu não saber que tá tomando a mesma cerveja, mas a gente tem cuidado para manter geralmente o mesmo padrão, para que o pessoal tome a cerveja sempre do mesmo jeito. Renato, e esse tempo de fermentação dura que tempo? O processo de fermentação dessa cerveja aqui, que é uma lager, é 7 dias. Após 7 dias eu começo a baixar a temperatura para o fermento adormecer, né? Para já começar a poder entrar o processo de maturação. Se eu quiser beber já no final desse processo, vai dar? Não dá ainda, mas tu já vai sentir o gosto de cerveja. Essa cerveja aqui está com 7 dias, né, Lucas? Se tu provar ela já está com gosto perfeitamente de cerveja, mas ela ainda tem muita coisa a extrair dela, sabores que só na maturação eu vou conseguir, ou seja, no resfriamento, né? Esse aqui é o último processo, né? Na verdade o fermentador é o mesmo que eu te mostrei, só que nesse caso aqui a cerveja já está maturando. Ela já está a 0 graus há X dias e eu já consigo consumir a cerveja. Fica ali, maturar é descansar ali, é isso? Na verdade o fermento, como eu tenho que adormecer ele, fazer ele baixar, ele está em suspensão no líquido. Quanto mais tempo de maturação, mais claro eu deixo a cerveja. Vai ficar uma borra lá no final, é isso? Fica, no fundo do fermentador fica o fermento, né, que ele adormece e alguma coisa pesada que tem na cerveja, ela vai pro fundo do fermentador. Já dá para beber? Já dá para beber. Podemos experimentar aqui, é a melhor parte, né? Claro, é a melhor parte, né, França? Então eu vou pegar aqui uma... Que temperatura ela tá aí? Aqui ela tá 0 graus, ela tá em processo de maturação já. Aliás, qual é a dica aí? Qual é a temperatura ideal para tomar cerveja? Eu digo que é em torno de 1 a 2 graus, 0 a 4 graus a cerveja. Eu acho que é consumo para tu sentir os sabores mesmo da cerveja. Abaixo disso eu acho que o teu paladar já, o gelo, né, acaba interferindo no teu paladar. Então aquela história de estupidamente gelada não é o correto? Não é o correto, para cerveja artesanal não é. Agora, também ouvi um papo aí de que a temperatura ambiente é a melhor. Funciona também? Isso eu acho que é um pouco uma lenda, né? O pessoal que diz que toma cerveja quente na Alemanha, eu não acredito. A princípio, quem tomou lá, que já me comentou, a cerveja ela é bem gelada. Vamos experimentar? É eu que vou experimentar? Um brinde então, saúde? Vamos brindar aqui. Então, né? Essa é a West Beer. Nesse processo aqui, além de ele fazer a maturação, ele também carbonata a cerveja naturalmente. O que é carbonato? Carbonatação é o gás da cerveja, ou seja, eu não coloco CO2 nela para ela gerar gás. Isso aqui é o processo natural da cerveja. É natural? É natural, ela faz o... Tô falando do copo, vocês viram, né? O microfone aqui. Não bebeu nada ainda. Não bebeu nada. Tá confuso aqui. Então quer dizer que esse gás da cerveja é natural, é? Natural, eu consigo extrair ele aqui na própria maturação, no processo de fermentação. Ela tá bem clarinha, ó, pode ver. Porque a cerveja artesanal, ela é turva, né? A gente não filtra ela. Ela não tem filtragem nenhuma em equipamento nenhum. Então a gente se permite a fazer ela com mais turbidez. Um brinde. Saúde. Saúde. Boa, França. Muito boa. Muito boa. Essa é a West Beer. Essa é a West Beer, a nossa cerveja da fronteira oeste. Esse é o padrão da West Beer. É da cerveja Lager, esse é o padrão. Da cerveja? Lager. Lager é uma cerveja de baixa fermentação. Como eu te disse, no próximo ano a gente vai fazer os outros estilos que são as ales, são as de alta fermentação. Ela, quando tem baixa fermentação, ela é mais fraca ou ela é mais forte? Geralmente são as cervejas mais fracas consumidas no mundo, são as cervejas lagers, as de baixa fermentação. Hoje é uma tendência essa. É que é uma cerveja de alta drinkability, né? A cerveja para tu beber bastante, né? Diferente de uma stout, por exemplo, a cerveja preta, que ela é mais alcoólica, tem mais corpo. Então essa aqui é a cerveja para se beber em maior volume. E que volume alcoólico ela tem?
Essa percentual? cerveja aqui é uma German Pilsner, ela tem um volume de 4,7 de álcool. E esse álcool aí tu não me falou nunca, como é que funciona? É o fermento. O fermento, ao consumir o açúcar fermentável, ele vai produzir o CO2 e o álcool. Agora, esse volume, como é que é medido? Como é que funciona? Aí são as nossas regras Eu tenho um densímetro que eu uso, eu vou mostrar depois pra ti, que eu consigo medir quanto de açúcar tem no mosto. E esse volume de açúcar é o que... A quantidade desse açúcar, e dependendo quantos dias eu vou deixar ele fermentando, eu vou ter o padrão alcoólico que eu quero. Perfeito, vamos brindar mais uma vez. Muito bom, West Beer. Pra mim, se a pessoa me vendesse isso me servisse isso como um chopp, eu aceitaria. Que diferença tem? Eu digo que chopp é uma porção, né? Isso é uma dúvida que o pessoal tem. No meu entendimento, o chopp é uma porção na Alemanha. Quando ele pede uma porção, o chopp é a porção grande, é a porção de litro, se eu não me engano. Que nem na Inglaterra é a pint, né? A porção grande de cerveja. Então, ela não vem engarrafada. Não vem engarrafada, ela é servida em torneiras. Mas não tem diferença nenhuma da cerveja pro chopp. Na verdade, meu entendimento, chopp não existe. Chopp é cerveja. Essa é uma novidade, hein? Chopp é cerveja. Quer botar algum diferencial, dá pra se dizer que o chopp ou a cerveja de barril, uma cerveja que as grandes empresas também fazem com insumos melhores, para um paladar melhor, para pessoas mais exigentes, para poder vender. Mas, Renato, o chopp dura menos que a cerveja, tem um processo aí diferente. É porque essa cerveja aqui ela é crua, tá? Ela não vai sofrer processo de pasteurização. Ela vai ser crua. Então, como ela é crua, ela tem que ter mais cuidado. Então, quanto menor tempo consumido, embora a gente consiga armazená-la por muito tempo na câmara fria, mas quanto menor tempo consumido, melhor é. Já a pasteurizada dura mais tempo. Dura mais tempo, ela tem um prazo de validade bem maior. Mas tem um sabor comprometido também. Perde algumas coisas, né? Porque a cerveja viva é muito mais saborosa, então é meio hábito na cervejaria ou nos pubs brasileiros aí, ou ingleses, alemães, né? É a cerveja crua, né? Cerveja de torneira que a gente chama, né? A West Beer está disponível em pontos, mas as pessoas podem também. Eu estou vendo bastante chopeiras lá. A gente faz entrega em casa, ligar aqui para a West Beer, a gente entrega o barril, nós temos barril de 20, 30, 50 litros. Ligando para cá, a gente faz a entrega em casa com a chopeira elétrica ou a gelo, dependendo do que a gente tiver disponível, né? É claro que a gente imagina aqui que a produção ela não é capaz ainda de suprir toda a demanda da cidade, é um processo inicial, né? Esse talvez seja o grande desafio hoje. A fábrica é pequena, vamos dizer assim, né, França? Embora a gente não consiga produzir a sua capacidade ainda por logística, a gente, vamos dizer, está aprendendo muita coisa ainda e Uruguaiana a gente está um pouco longe de tudo, né? Dos grandes centros, onde tem pessoas que podem nos auxiliar no uso do equipamento, onde eu tenho algum problema, a gente acaba tendo nós mesmos que resolver aqui, né, França? Essa é a maior dificuldade inicial, mas hoje a gente já dominou isso aí, já estamos produzindo há quase um ano cerveja, né? Embora a gente fez o lançamento de cerveja agora há pouco tempo, que a gente já estávamos no trâmite do Ministério da Agricultura, mas agora tudo regularizado, a gente está anunciando o produto e a gente espera aí que o ano de 2006 a West Beer aí esteja presente na mesa de todo mundo. Tá aí um pouco da história da cerveja, tá aí um pouco desse processo que agora é feito em Uruguaiana, aqui na West Beer, uma Uruguaiana que dá certo, ou seja, gente apostando, gente investindo, são os empreendedores, e tá aqui a prova, a cerveja uruguaianense. 2016 está chegando, Renato, qual é o grande desafio? 2016 está aí, né? Então tá aí a cervejaria West Beer, a nossa cerveja, né? Que tu falou, né, França, produzida em Uruguaiana. E é um orgulho nosso sermos pioneiros aí na fabricação na fronteira oeste, embora eu não lembro de ter relatos de alguma cervejaria na região, mas pode ter tido anos, mas eu não pesquisei sobre isso. Mas nos orgulha e o nosso desafio para 2016 é investirmos na fábrica, produzirmos novas cervejas, que é a nossa meta, né? Fazermos as ales, que são as mais saborosas no meu entendimento, né? As cervejas com mais drinkability, cervejas com mais corpo, mais alcoólicas, né?
para que o pessoal possa levar para sua mesa para harmonizar com comidas, né? Até vamos fazer um dia alguma coisa e combinar um gourmet aí para a gente harmonizar algumas cervejas. Esse é o nosso desafio. Então, França, e agradecer também todas as pessoas que nos ajudaram, nos proporcionaram a construção dessa fábrica, elaborar esse sonho, né? Sozinho não se faz nada, né? Não se faz nada mesmo, né? Muitas pessoas foram envolvidas nessa etapa até a conclusão da fábrica e hoje funcionamento, né? Pô, lá em casa eu quero agradecer a minha mulher, porque eu deixei muito tempo ela louca, com cheiro de cerveja, sujeira. A minha esposa Adriana, que no início ela achou que era uma loucura, né? Pô, vai inventar de fazer cerveja. Fazia em casa? Fazíamos em casa. No fogão de casa? No fogareiro, né? A gente tem que usar um fogareiro porque precisa de bastante volume de fogo para a gente fazer a fervura. Então era muita sujeira, e não só na minha casa, na casa do meu sócio também. Então as nossas famílias que nos deram apoio, né? O nosso muito obrigado. E graças a vocês apostarem nisso, a gente conseguiu realizar esse sonho. E pessoas também que hoje fazem parte da West Beer. O Lucas é um cara que entrou um ano aqui, está produzindo com a gente, nos dando um forte de um apoio aí. Eu quero agradecer essas pessoas aí que colaboraram com a nossa cervejaria. Um ano? Um ano mais ou menos. A fábrica já está, bem dizer, começando, né, a produzir. Muitos testes a gente fez, a gente errou produto também, já perdemos produto, né? Então agradecer ao Glicério, meu sócio, né, que ele não está aqui hoje, ele está viajando. E todas as pessoas que de alguma forma ou outra colaboraram, né, França? Porque, como te falei, Uruguaiana, a gente está longe de tudo, a gente tem que viajar muito para fazer essa fábrica, mas está funcionando hoje, isso que nos orgulha, né? E para os uruguaianos que querem provar o West Beer, onde encontram? Quais são os pontos, por exemplo? Na verdade, alguns pontos a gente tem, que a gente não estava anunciando ela porque faltava o Ministério da Agricultura, mas alguns pontos a gente já tem a cerveja, tem lá no Miteg, tem no restaurante... 15, na entrada? Tem no restaurante da praça, lá no Dudu, tem lá na Pastelo, tem no Hotel Presidente. Esses são os pontos que a gente tem disponível o shopping no momento aí. Bom, tá aí, hora de consumir os produtos da cidade. A gente sempre tá com essa campanha, né? A gente precisa valorizar as coisas da terra, a gente precisa valorizar o empreendedorismo aqui, a gente precisa da fomentação das autoridades, mas o consumo é fundamental. Então, que os uruguaianenses provem a West Beer. Eu aprovei. Eu espero que você também aprove. Essa é uma uruguaiana que dá certo.